Eliano subiu as escadas a correr, sem nada nos explicar, entrou para o interior da casa, porém no minuto seguinte estava de volta. Trazia nas mãos a pequena adaga extremamente afiada que servia a vovô e Cirilo para cortarem os cabelos, e que colocou nas mãos de mamãe. Em seguida destrançou o cabelo e ofereceu a cabeça às mãos dela. Cirilo e eu nos olhamos siderados, porém mamãe não titubeou. Este cabelo dá-te uma aparência de vândalo, ela disse. É bom que venha abaixo. Lembrei-me do quanto ele se sentia estranho entre os outros e concordei com ela. Poucos minutos depois os cabelos dele não diferiam dos de Cirilo a não ser na cor. Os de Cirilo eram de um loiro avermelhado, os de Eliano eram profundamente negros. Ele ficou bonito com sua nova aparência. Trouxe o meu pequeno espelho de metal brunido e deixei que se visse. Eliano sorriu satisfeito. Balançava a cabeça, com certeza sentindo-se mais leve, e seus cabelos muito lisos dançavam livre, em todas as direções. Saiu a correr para o seu trabalho na estacada, que ele já trazia adiantado e elaborado com uma perfeição digna de elogios, tanto mais se levássemos em conta os arranhões que trazia por todo o corpo, feitos pelos espinheiros com que lidava. Aquele pequeno susto preparou-me para o que deveria suceder ainda na manhã do dia seguinte. Eu voltava para junto das ruínas e a manhã transcorria tranquila. O outono amadurecia bagas vermelhas e adocicadas nos arbustos e eu estava distraída a colhê-las, juntando-as numa dobra da túnica quando um alvoroço súbito às minhas costas fez-me voltar de chofre. As frutas se esparramaram aos meus pés. O animal estava erto sobre o lombo da colina e apenas sua cauda retinta ondulava leve, malignamente viva na figura de pedra. Seus olhos verdes e cintilantes lançavam pequeninas fagulhas e estavam diretamente postos sobre mim. Aos meus pés Corona se retesou arrepiada e se ia lançar sobre o terrível adversário, mas eu me abaixei e contive-a segurando-a com os dois braços, fortemente, apesar de meu terror. Os latidos da cadela misturavam-se dramaticamente aos berros e balidos dos animais do rebanho, a se cabecearem cheios de horror em torno de nós. Vi o coruscar das pupilas da fera, quando se atirou sobre nós. Não posso dizer exatamente o que se passou. Rolei sobre a grama seca e a negra sombra passou sobre mim. Pus-me a soprar freneticamente o chifre que trazia ao pescoço. Liberta, Corona desaparecera na nuvem de pó que o rebanho levantava correndo em círculos, sem saber fugir. Eu me erguia, porém, os animais lançavam-me de novo ao solo, até que, livrando-me, subi a colina a gritar cheia de desespero e fazendo soar a trompa em longos toques de alarme. Eu chorava e tornava a soar a buzina. Corri em direção do comoro de onde era possível ver a estrada do desembarcadouro. Os aurigas costumavam treinar naquele trecho de estrada e foi por dois deles que eu me pus a gritar. Vendo que me atendiam, voltei a correr. O barulho das rodas e dos cascos às minhas costas traziam de volta a minha coragem. No vale esperava-me uma visão desoladora. Um sem número de cabras e ovelhas jaziam mortas, feridas ou agonizantes, esparsas por todos os lados. As demais seguiam-se umas às outras, loucamente, a saltar sobre as pedras, sem rumo certo. Pus-me de novo a gritar e a chorar. Uma pequena cria do verão passado enredara-se nos espinheiros e sobre ela a fera preparava-se agora para dar o seu pulo mortal. Esqueci a prudência. Colhi o pequeno animal e, colocando as minhas costas, empunhei o cajado para me defender. O felino e eu nos defrontamos. Era uma pantera ilusidia, de pelo de azeviche, um animal tão belo como eu nunca vira outro igual. Seus nervos ondulavam e suas presas amarfinadas mostravam-se para mim. Gritei por Corona, porém ela não respondeu. E foi aí que Doce se tornou quase intolerável em mim. Só morta Corona não me atenderia. O negro animal contraiu-se, diminuiu sobre a relva fulva, contraiu os músculos. Foi exatamente quando arremeteu, cortando o espaço que nos separava, que o ruído da biga cresceu e o veículo se interceptou entre nós, numa louca disparada. Colhida no ar, a pantera descreveu um negro círculo, por sobre a copa dos rododendros desnudos, mas foi cair, num prodígio de agilidade, de pé, além,
entre as pedras das ruínas. Machucara-se com certeza, pois se pôs em fuga, desaparecendo entre os corredores abandonados. Abracei minha cabrinha trêmula, atordoada, balindo intensamente. Ainda a vi quando o outro auriga chegava e saltava ao solo, junto de mim. Fiz um esforço para me erguer, porém o solo faltou-me debaixo dos pés e a medonha escuridão envolveu-me. Não sei quanto tempo fiquei assim, fora de meus sentidos, coisa que me acontecia pela primeira vez na vida. A primeira coisa que tornei a ver foi a atormentada fisionomia de vovô. Depois Cirilo e mamãe. Os três rostos conhecidos levaram-me de volta ao sangrento episódio e me pus outra vez a gritar e a chorar, agarrando-me com desespero à minha mãe. Ela não disse nada, deixou que me desabafasse e, pouco depois, me sentia mais calma. Perguntei por Corona. Cirilo mostrou-me junto a nós envolta em panos ensanguentados. Tinha os olhos fechados, mas o seu ventre arfava. Está muito ferida. Cirilo me disse enquanto as lágrimas lavam meu rosto. Mas nós a cuidaremos. Percebi que eles também choravam discretamente, e que um dos desconhecidos, entre os dois que me salvaram, tinha também os olhos úmidos. Sois os que vieram? Eu perguntei. Sim, sou Eunóico e este é Valente. Eunóico salvou-te. Ele chegou primeiro. Valente narrou como o amigo pudera interpor-se entre mim e o salto da fera. O feito de Eunóico parecia-lhe excelente, ele tinha por que se orgulhar. Cometer um ato heroico, era um bravo. Eunóico, entretanto, não parecia assim pensar. Seu olhar era tristonho, uma ruga de preocupação marcava-lhe o espaço entre as sobrancelhas. Eu quis erguer-me e procurei em torno algo em que me firmar. O que acabava de suceder não combinava com a rotina dos meus dias. Apercebia-me, de inopino, que, apesar de tudo, eram dias suaves. Sentia-me delicada e frágil diante da violência. Quis acalmar a mim mesma, aceitando como de menor importância o que sucedera. Apoiei-me em Cirilo, porém vacilei perigosamente e o exuberante Valente me segurou. Quase a metade dos nossos animais estavam mortos, agonizantes, feridos, empapavam seu pelame no próprio sangue. Olhei para vovô que os carregava para o Plostalum e senti remorsos. Ajoelhei-me, fechei os olhos e comecei a orar em silêncio, enquanto as lágrimas voltavam a lavar meu rosto. Os outros respeitaram meu gesto, afastaram-se e só depois senti a mão carinhosa e pesada de vovô sobre minha cabeça. Ele sorria melancolicamente e tentava com a expressão do rosto dizer-me que não me preocupasse tanto. Apontou para mim, depois para seu coração e juntou as mãos olhando para o alto, figurando a gratidão espiritual. Cirilo partiu com Eunóico e Valente em busca de socorro, pois era necessário caçar a fera, sem o que perderíamos toda a segurança. Mamãe ficou para auxiliar vovô. Pilhas de animais mortos já se amontoavam no fundo do carro. Os animais feridos baliam e faziam dolorosos esforços para se porem de pé, cortando-nos o coração. A 3 deles, com as vísceras à mostra, vovô teve de matar diante de meus olhos, para aliviar-lhes os sofrimentos. Corona gemeu baixinho e me fui assentar junto dela. Nem ao menos reconhecia o toque de minha mão e não abri os olhos quando lhe falei carinhosamente. Fiquei a olhar para ela silenciosa e compungida. Ela vai morrer. Pensei sentindo um frio percorrer meu corpo, e esta vai ser talvez a coisa mais triste de toda a minha vida. Seus ferimentos eram profundos, porém mamãe fechara os talhos com voltas apertadas de tiras de pano. Quis levantar-me e ir em auxílio de vovô e mamãe, porém não fui capaz. O rapaz que de quando em vez víamos na igreja chegou nesse momento. Seu cão de pastoreio seguiu nos calcanhares. Olhou tristemente para a Corona, encostou seu cajado no rochedo e saiu em auxílio de mamãe, timidamente, sem dizer uma palavra. Ela arrastava um dos nossos maiores animais, agora morto, pelos pés. Ele colheu-o, colocou-o às costas e foi depositá-lo no Plostalum. Podes imaginar o nosso sofrimento. Mamãe lhe disse. Sim, ele podia, pois era também acostumado aos animais. Pastoreava do outro lado da estrada. Trabalharam em silêncio por algum tempo.
Entras na igreja quando o culto começa e sais assim que a prece de encerramento é feita. Não aprecias muito o contato com o povo, não é? E fazes bem. Ouvi mamãe dizer. Os homens. Oh, os homens. Vê só o que nos fizeram. Um animal como este não é natural da terra. Soltaram-no para nos fazer mal. O moço passava por mim e olhou-me. Eu devia ter no rosto uma expressão horrível, pois ele empalideceu. Soltaram-no para nos fazer mal. Mamãe acabava de dizer. Abaixei a cabeça envolvida numa névoa de desânimo e terror e pus-me a correr a mão, maquinalmente, pelo pescoço ensanguentado de Corona. Aquela verdade era capaz de me esmagar. Não importava o que mamãe dizia sobre os romanos, os inconsequentes amos que tínhamos, com o pé sobre nosso pescoço, e aos quais atribuía aquela besta selvagem às soltas. Se propositadamente uma mão abrir a porta da jaula, eu podia imaginar de quem era. Foi aí, lembro-me, que o reforço que Cirilo fora buscar nos chegou. Moradores das vizinhanças, pequenos proprietários e pastores. Esperemos um instante. Disse Cirilo. Eliano não deve tardar. E, efetivamente pouco depois Eliano, que eu ainda não vira, chegava com um grupo numeroso de sisudos homens de sua tribo. Vinham armados de chuços de afiadas pontas metálicas de varapaus. Havia alarma entre os improvisados caçadores. O que há? Ouvi Eliano perguntar a meu irmão. Os homens acham que a caçada tem de ser levada a cabo ainda hoje. Temem a noite. Além de tudo, uma jaula foi encontrada aberta, para além do comoro. A besta foi solta de propósito. Atentaram deliberadamente contra o nosso rebanho. Mas quem? Quem? Mamãe perguntou. Não temos inimigos, teu pai nunca os teve, nem teu avô. Quis levantar-me e dizer. Eu os tenho. O que tu, nem papai, nem vovô tivestes, eu tenho. É horrível, mas é verdade. Sois gente de paz. Falou Eunóico. Como é possível? Visavam outra pessoa com certeza. Não. Cirilo redarguiu. Em todo este lado do rio só estamos nós. Houve uma pequena pausa em que Corona tornou a gemer. Bem. Fez Eliano. É melhor agirmos. Sim. Concordou meu irmão. Todos seguirão conosco, menos vovô, mamãe e Gala que retornarão a casa com o rebanho. Aqui, entretanto, foi a vez de Eliano discordar. Não tendes prática destas coisas. Só estorvareis. Eu e os meus nos encarregaremos da fera. Podeis voltar a vossas casas. Nós sabemos como agir. Não são precisos muitos. Ele assumira um tom de autoridade que silenciou os demais e que era absolutamente desconhecido nele. Agora ide. Ergueu o seu chuço e correu para as ruínas, com seus homens nos calcanhares. O jovem pastor que viera em nosso auxílio ergueu Corona cuidadosamente, de junto a mim, e foi depositá-la num canto livre do prostelum. Seus gestos foram tão leves e desvelados que a cadela não fez um único movimento e nem pareceu sentir. Cirilo agradeceu a solicitude dizendo. Vejo-te às vezes na igreja, porém nunca nos falamos. Não sei ao menos como te chamas. O meu é Cirilo. O meu, Egdício. Egdício. Por seu modo de falar deduziu que o homem delgado e tranquilo era uma pessoa de bem. Em seu rosto, embora comum, havia alguma coisa de inabitual, uma completa ausência de presunção, embora falasse com segurança sobre a possibilidade de cura. Sua mãe julgara melhor que voltassem a casa, porém ele, à medida em que ouvia o homem, sentia-o crescer diante de seus olhos. Citou-se embora talvez nunca mais tornassem a encontrá-lo, como, de fato, iria acontecer. Sua mãe e o desconhecido falavam e por causa do ar intensamente frio, nuvens de vapor escapavam-se-lhes da boca. Egdício vai se recordar disso durante toda a sua vida. A mãe amparou, pois que as muletas a todo instante deslizam na terra escorregadia. Deixa-me fazer o esforço, deixa-me tentar. Pediu. Não importa se vier a malograr, deixa-me tentar. Vamos ao monte. O homem disse.
A mãe julgava que podia cair, podia resfriar-se, podia adoecer, complicar ainda mais a situação. A mãe era uma mulher zelosa e temia, porém ele queria tentar. Que será de mim, mãe? Serei um inútil. Tu nunca te libertarás de mim. A mãe põe-se a chorar e decide-se. Mas como vai contar ao marido, às pessoas da casa? À noite estivemos com os homens cristãos. A culpa é minha, terá de dizer, para não envolver o menino. Será um mau pedaço contar. Vão andando, timidamente, para o monte e, com o braço, ela aperta o filho amado, o menino paralítico e difícil, só para não turvar sua vontade. A noite é escura, cheia de névoa. Demoram-se um largo espaço antes de alcançar as ruínas do monte onde se reúnem os teimosos seguidores do carpinteiro judeu. Cruzam a ponte. Encosta-se entra sob as abóbadas arruinadas. Uma pequena multidão enche o espaço entre as velhas paredes rachadas. O homem leva-os a sentar. Não estás cansado, estás? Pergunta-lhe a mãe com carinho, desejando que, pelo menos, ele não esteja fatigado. Mas tu mesmo o quiseste. Com a proteção do mestre, em breve, tuas tristezas serão apenas lembranças. Dizem-lhes com simpatia as pessoas em torno. Confiemos. Companheiros, diz o homem que os trouxera, oremos por nosso companheirinho aqui presente. Roguemos assistência em seu favor invocando Jesus, o médico amado. Muito temos recebido, mas a misericórdia divina é infinita. Pedi e abriu-se-vos-á. Irmãos, oremos. Um silêncio profundo envolve-os. Egdício ouve as batidas do próprio coração. O homem estende os braços, ele sente suas mãos espalmadas sobre sua cabeça. Então, uma morna onda de calor o envolve. Entretanto, aquelas mãos sobre sua cabeça parecem se inflamar. Agora, é como uma labareda que o envolve, mais e mais. Mais e mais. Egdício grita, põe-se de pé. As cabeças contritas se levantam. Um arrepio agita todos os corpos. Ao seu grito sua mãe responde com um desesperado soluço. Dá um passo em sua direção, porém ele a interrompe. Não, não venhas. Eu irei onde estás, mãe. Eu posso. Firma-se sobre as pernas trêmulas e tenta o primeiro passo, o segundo, o terceiro. 10 passos além refugia-se entre os braços da mãe e irte atônita. Voltam juntos para perto do benfeitor. Egdício diz-lhe com convicção. Por toda a vida vos agradecerei. Deste meu movimento. Para onde fores eu irei. Serei como um cão à vossa sombra. Servir-vos-ei para sempre. Mas o homem sacode a cabeça de um lado para outro e subtrai com firmeza. Serve aquele que te levantou, não a mim. Segue ao longo de tua vida e teu espírito se movimentará como tuas pernas. Dá aos outros o amor que ele te deu. Segue a Jesus, serve a Jesus. Eu farei, diz o adolescente. No céu hibernal as estrelas cintilam intensamente e parecem dizer-lhe pelas suas pulsações de luz. Nós te testemunhamos. Nós te testemunhamos. Reunimo-nos em nossa casa para estudos e pequenos trabalhos evangélicos. Não moras longe, gostarias de vir? Somos apenas gente moça, um grupo que se afiniza. Fui-me atrasando. Minhas pernas pesavam, meu rosto ardia. Ouvi que Egdício aceitava o convite e indagava do aprazamento para a próxima reunião, mas não ouvi o que Cirilo lhe respondeu. Meu abatimento, o suor e a terra que me emplastravam o rosto poderiam esconder o meu caso de consciência. O suor fez soltar-se o sangue coagulado de uma ferida em minha cabeça e um filete de sangue correu para o meu rosto, invadiu-me um dos olhos, e deixou-me momentaneamente cega. Eu devia falar? Não, não podia. Embora todo o prejuízo e a dor que trouxera aos meus eu só via diante de mim uma passagem. Esperar. Sabia que podia colocar a família em apuros e ser, de certo modo, responsabilizada pela vida deles. Mas eu tinha de confiar em Deus. Estava atordoada e confusa, até certo ponto minha consciência negava-se a aceitar aquela realidade, porém no que dizia respeito ao silêncio não tinha qualquer dúvida.
Os dias que se seguiriam eu os passaria entre mudos desesperos, mas sobreviveria. 1000 vezes dissera a mim mesma que aquela absurda e incompreensível história com o Prisco estava finda e, entretanto, ela, de um ou de outro modo, prosseguia sempre. Agora já não tinha dúvidas de que o nosso breve encontro poucas noites antes, na rua da igreja, resultara no massacre do rebanho e quase em minha morte e na morte de Corona. A situação crescia no tempo e já era tarde demais para ser revelada sem que o meu silêncio não me fizesse parecer mesquinha e suspeita. E mesmo que eu confessasse, como provar que os ataques vinham daquele ponto? E se pudéssemos provar, o que fazer? Alguém se atreveria a apresentar uma queixa? No dia seguinte eu enxugaria as lágrimas e começaria tudo de novo. Era o único que tinha a fazer. Na direção da cordilheira as estepes tinham seu ponto mais alto numa faixa ainda mais triste, desolada e desértica. Ali nenhuma planta medrava a não ser as urzes. O vento gemia noite e dia entre os cabeços de pedra e sobre a superfície de pequenas lagoas de água salobra que, na força do inverno, gelavam inteiramente. Naqueles sítios, correndo em círculos das ruínas, a fera foi se refugiar. Os homens de Eliano localizaram Una. Os lobos muita vez nos atacavam, roubavam-nos as crias ou matavam animais distraídos, cujas carcaças arrastavam para os confins do altiplano. Isso faziam, porém, por fome. O animal africano que nos atacara sofria da vertigem do sangue. Nos dias que se seguiram várias vezes ouvi dizerem que uma droga qualquer lhe fora ministrada, a fim de que seus instintos sanguinários se exacerbassem. Ela, pois, enlouquecera e só assim se explicava o mais doloroso espetáculo que meus olhos viram. Soube também que, nos arredores de Sebastes o terror se propagara. Enquanto voltamos eu ouvia, mais e mais, repetidos, os aflitivos apelos das trompas, embora não fosse ainda o momento de recolher. Até que, em determinado instante, o vale do rio e o altiplano ecoaram intermináveis toques, como ecos que se repetissem uns aos outros, sempre curtos e seguidos, significando: volta. Chegando a casa ela vê-me e mamãe pensou meus ferimentos. É horrível. Ela me disse suspirando. Sempre tiveste tanto cuidado. Sim. Respondi. Sinto muito, mamãe. Ora, procura esquecer. Não tem importância. Mamãe não percebia o quanto estava sendo contraditória. Tem importância sim. Foi horrível. Precisamos todos ter bom senso. Estás salva, é o principal para nós. Vovô, Cirilo, tu mesma conhecias cada animal desde que nasceu. E há também Corona. Eu disse com lentidão. Não vai ser fácil esquecer. Antes os animais todos e Corona do que tu. Deus veio em nosso auxílio. Precisamos nos conformar. Deu-me a beber a infusão das flores das papoulas, colhidas no trigal e isso me acalmou. Dormi profundamente, por muitas horas. Quando despertei a cabeça estalava-me de dor. Conversavam do outro lado da treliça e a primeira voz que se fez audível foi a de Valente, depois a de Eunóico. É difícil dizer como foi. Ela viu a cabrinha engastalhada nos espinheiros e avançou afoitamente. Fala-se em Sebastes sobre o sucedido. A jaula foi transportada por escravos carregadores. Abandonaram-na depois que a porta foi aberta. Mamãe disse qualquer coisa, porém outras pessoas entravam na sala e eu perdi sua frase. A conversa então se armou entre exclamações e retrospectos. Entretanto, eu percebi que o animal selvagem fora morto e isso acendeu minha curiosidade. Quis levantar-me, porém o quarto dançou diante de meus olhos e tive de voltar à antiga posição. Procurei concentrar-me no que diziam. Filoctemo, Jântio, Caio, Eutíquio e Gúdio estavam na sala. O aparecimento de Eunóico e Valente era tido como um verdadeiro milagre e muitas palavras de reconhecimento eram-lhes dirigidas. O rebanho se encontra numa agitação indescritível, ouvi Egdício dizer. Serão precisos dias para que os animais voltem a se tranquilizar. 8 carneiros e 3 cabras tinham sido mortos, mas Corona, com a ajuda de Deus seria salva.
A voz de mamãe soava aguda e discordante, Cirilo monossilábico. Está dormindo agora. Não sei como escapou ilesa. Mandei chamar-te a fim de que oremos juntos. Pelo que se seguiu deduzi que Corona, em seu cesto de junco, fora trazida para o centro da sala. Fiz um esforço, ergui-me e abri a janela, dando passagem ao vento fresco da noite. Então, enquanto a voz terna de Filoctemos se fazia ouvir numa súplice rogativa, percebi que alguém estava lá fora. Concentrei meu poder visual na figura e, enquanto minhas têmporas batiam como um tambor, vi Prisco. Fui capaz de imaginar o barco preso nos juncos, numa das pequenas enseadas em direção da casa. Doidamente ele avançava pela trilha, contornava o redil e vinha parar sob a janela. Fechei os olhos imaginando estar às voltas com uma visão, depois abri-os. Ele estava lá. O que sucedeu em seguida, foi continuação de uma pura loucura. Agarrando-se a pequenas saliências da rocha, guindou-se até onde me encontrava. Enquanto rimava, rio acima, concentrava-me em tua janela. Disse aflitivamente. E 1000 vezes pedia que viesses até ela e que a abrisses. Tu pudeste ouvir o apelo de meu pensamento. Eu não sabia se ouvia ou se ouvia Filoctemo lá dentro que, num acento apaixonado pronunciava uma das mais belas preces que eu jamais tornaria a ouvir. Levei minha mão aos lábios de Prisco, e Filo calar-se. Ficamos então a ouvir a bela e fresca voz que, claramente, chegava até nós. E enquanto isso, ao luar eu fixava o rosto angustiado que tinha bem junto ao meu, cintilante falando de amor e desespero. E aqueles momentos de silêncio e prece nos fizeram bem. Se alguém se aventurasse a olhar por detrás da treliça, certamente veria Prisco. Porém isso não se deu. Eu percebia que, em conjunto, na sala, impunham as mãos sobre o animal ferido e que, na doce paz que se fazia, misteriosas vibrações impregnando todo o ambiente, envolvendo-me em eflúvios curativos. Eu tinha uma das mãos sobre os lábios dele, a outra em sua nuca. E uma mágica comunicação se estabeleceu. Eu via o rosto dele serenar-se e a dor esfogueante que me feria a cabeça a se desvanecer. Via surpresa e gratidão refletir-se em seu olhar e, passado aquele momento desconhecido e surpreendente, mansamente beijou-me e a mão que ainda tinha sobre sua boca. Agora que me viste, disse-lhe com doçura, retorna. Não, não ainda. Por que não entras? Propus. Que poderia dizer-lhes? Como explicar? Num minuto estarão aqui, precisas ir. Querias ver-me, não querias? Teu desejo foi satisfeito. Prisco hesitou. Apertei a cabeça dele contra meu peito e beijei-lhe os cabelos. Depois disse com ternura, num sussurro. Estou sã e salva. Volta sossegado. Amanhã então? Ele precisava ir-se, embora eu sentisse pena, assim assenti. Sim, amanhã. Ele desceu, eu deitei-me. Mamãe estava entre a parede e a treliça. Estás acordada? Sim, estou. Levei a mão ao peito. Minha roupa de dormir estava úmida. Prisco chorara, ali estava o sinal de suas lágrimas. Meus amigos cercaram meu leito. Tu te sentes melhor? Perguntou-me Filoctemo com ternura. Sim, enquanto atendias Corona o auxílio espiritual envolveu-me. Pude senti-lo, perfeitamente. Sou-vos grata, a todos. Eram muitos ali. Além dos habituais os 2 agitadores, Egdício, Zenóbia e Heráclio. Sobretudo a vós, Eunóico e Valente, quero agradecer. Ora, não é preciso. Agora mesmo pensava. O encontro contigo, apesar de em situação tão lamentável, fornece um interesse novo para mim. É o que também penso. Apressou-se Valente em dizer. Alegro-me que eu seja assim. Disse-lhes. Filoctemo olhou-os de significativa maneira. Sabeis agora que somos cristãos. Falou. Sim, sabemos, e é tudo tão diferente do que esperávamos. Enquanto saio tomei a mão de Filoctemo e apertei-a nas minhas. Tu és muito bom. Sabes como te intitulo em meus pensamentos? Queridíssimo amigo.
Depois quis mudar de assunto e lhe perguntei. Também estes? Sim, também estes. Os agitadores, ou aurigas, competiam nas corridas dos circos. Eram protótipos de audácia, mas não gozavam de bom conceito. O favor do povo e a estima dos poderosos fazia com que desfrutassem de certa impunidade, o que os tornava mais perigosos. Aqueles dois eram extremamente jovens e saudáveis, ainda não exibiam os sinais da perversão. Sorri para Filoctemo. Onde mais irás recrutar os teus personagens? Perguntei-lhe. Só Deus o sabe. Houve uma bulha lá fora. Os que se preparavam para a partida despediam-se. Eliane e seus homens regressavam da caçada. Em meio à agitação entraram para dentro da casa. O animal vinha suspenso pelas patas num dos varapaus. Jogaram-no sobre a laje da sala. Queres vê-lo? Cirilo me perguntou. Amparou-me para que eu chegasse até lá. Era maior do que as nossas cabras, do tamanho talvez de corona, um bonito animal negro como a noite, bem tratado, de pelo luzídio e sedoso. Um certeiro golpe de lança varara-lhe o coração. Vendo ali, impotente, com uma baba sanguinolenta a escapar-se pelos dentes afiados, tive pena. Pior eram os homens que dele tinham feito um instrumento diabólico de impiedade e de destruição. De inopino, a sala dançou perigosamente diante de meus olhos, o animal morto se transformou num escuro borrão. Fui levada de volta para o leito atacada de insuportáveis náuseas. Mas, de pouco em pouco, o sono foi outra vez me vencendo. Vovô assentara-se à minha cabeceira e percebi, por último, que mamãe e Cirilo ofereciam aos companheiros de Eliano algumas das cabras e ovelhas mortas. Do lado de fora vinham suas exclamações, o característico som de quem põe algo de pesado às costas. Depois passavam por debaixo de minha pequena janela entre risinhos, tagarelando em seu áspero dialeto. As tochas lançavam revérberos vermelhos nas gretas, a terra dura chiava sob suas pesadas sandálias. Em seguida, tudo isso se apagou. Minha memória guardou precisamente aqueles dias e hoje posso ainda ver os visitantes amigos, entre os quais Zenoba e Gema. Vejo-lhes os rostos jovens e sorridentes iluminados pela lucilante chama da lâmpada de óleo e procuro contar nos dedos para ver quantos já eram. Não os 39 ainda, pois que muitos estavam ainda por chegar. Eu olhava para Jante e sentia uma pura maravilha diante de seu rosto tranquilo e da alegria de seu olhar. Se o evangelho exigia uma vigília permanente, ele a fazia. Na tarde seguinte, Eunóico e Valente estavam de volta. O que diriam as pessoas que cultivavam a respeitabilidade do mundo, vendo-os em nossa casa? Voltastes. Disse-lhes com um breve sorriso. O que vos trouxe? Tinham chegado juntos. A minha pergunta no rosto de cada qual o olhar se fez vago. Deram de ombro, sorriram também. Eunóico. Quem perdeu? Quem paga? Há uma pequena confusão de mãos, de dedos que apontam, de vozes que resmungam, que gritam. Eunóico assusta-se. É como se estivesse num acontecimento novo ou, quando não, imprevisto. Entretanto, vezes e vezes assistir àquela cena e dela participara. Tenta voltar ao seu comportamento antigo. Afinal, não há nada de mal em que os rapazes e ele mesmo tentem obter vantagens, que ponham em jogo os seus ganhos. E está claro que a disputa no campo esportivo é mais decente, que a emoção sobre as bigas, no momento decisivo é uma outra coisa, mas, certamente, não há nada de mal em que os rapazes se empenhem nas suas partidas de azar. Mas Eunóico se sente molestado. Mesmo a ideia da disputa nas corridas do circo lhe é aborrecida. Será que o terrível episódio do dia anterior lhe dera nos nervos? Jogara com sua vida, mas não fazia o mesmo nas tardes do hipódromo, na pura loucura dos louros. Eunóico boceja de enfado. Estar ali, ouvindo aquele coro de gritos, de palavrões, lhe parece relevante e vagamente triste. É como uma consciência inesperada de frio. Entretanto, antes não era assim. Por que mudou? Tenta compreender o motivo de sua tênue angústia para depois alijá-lo.
Porque não consegue colocar-se no mesmo plano dos companheiros. Porque não mais o prazer de se fazer vencedor, de levar a vantagem sobre os demais, de gritar disputando as pilhas de denários, de colocar-se bem, no momento certo. É possível que um modo de ser que vinha de sua adolescência se pudesse modificar assim, de salto. Perde. Aqueles prazeres que fazem o rosto enrubescer e a saliva a secar na boca o perturbam. Percebe que pode prescindir deles e, mais do que isso, que já não os quer. E agora, diz a si mesmo, como ficamos? Encontram-se sob as arcadas da sala de banhos. Eunóico dá as costas aos jogadores e vai saindo, lentamente para fora. No pátio seus passos são pesados, seus braços caem desolados ao longo do corpo. Afortunadamente os ruídos do interior se tornam menos distintos. O silêncio lhe apraz. Uma ruga profunda aproxima-lhe os supercílios. É difícil entender o que se passa, é difícil entender a si mesmo. Como esperar, então, que alguém o entenda? Se desinteressa de tudo quanto concorria para seus prazeres antigos, por que se interessar agora? Tais sentimentos, tais pensamentos obrigam Eunóico a uma posição nova. Ele se esforça e o esforço faz com que se desgaste fisicamente e transpira, sua cabeça martela. Atrela a biga e sai desabalado, transpõe a porta de Latia. Do caminho para o desembarcadouro alcança as ondulações das estepes desoladas. Ocasionalmente aproxima-se da casa dos pastores, onde os jovens cristãos se encontram. É quando sente valente ao seu encalço. O outro grita o seu nome. Ei! Eunóico, espera-me. Detém os animais à porta e desce. Muitos outros estão chegando também e se cumprimentam fraternos ao pé da escada de lajes brutas. É mesmo a hora em que se encontram. Ao vê-los Eunóico experimenta uma curiosa sensação de gratidão. São recebidos com simplicidade, sem alusões, porém calorosos e alegres. A eles poderá confessar suas dúvidas. Eles o compreenderão. São pessoas perseguidas, experientes na dor. Vai esperar a ocasião propicia. É já um entardecer outonício, quase noite. As estepes se tingem com tons de frutos maduros. Naquela macia atmosfera entram, sentam-se e mergulham num suave silêncio. De súbito um nome atinge os seus ouvidos e ele estremece. Jesus. Orunyi, ao chamamento daquele nome, Eunóico encontra um novo companheiro. Seus sentimentos se acalmam, seus pensamentos se pacificam. A substituição está feita. Valente. Detenham-no. Detenham-no. Grita um dos soldados. O homem corre ladeira abaixo pela rua quase deserta e, correndo, tem exclamações de terror, apela para os deuses, Júpiter e Fortuna, com gestos desesperados. Em seu rosto pinta-se o desvario. Seu corpo é extremamente magro, de maneira que as roupas dançam-lhe sobre os ossos. As pernas são tão finas que Valente põe-se a dar gargalhadas. Sua corrida, entretanto, é vigorosa, como se o desejo de escapar lhe emprestasse uma energia inesperada. Valente está a passear, pela tarde, quando isto se dá. Encontra-se no bairro dos Trabalhadores, nem sabe por quê, uma vez que, dantes, nunca chegara até ali. De pernas abertas, bem firmado sobre a biga, assiste ao que se passa. As portas das casas se fecham com apressuramento, pois a população pobre não faz causa comum com as autoridades. Vendedores ambulantes e transeuntes desaparecem nos becos. O homem corre bem pelo meio da rua, fugindo também aos obstáculos e, em seu encalço, os perseguidores gritam. Detenham-no. Detenham-no. Valente não sabe por que entra na perseguição. Os cavalos de sua biga batem as ferraduras nervosamente sobre o chão e partem na carreira. Agora o homem não tem esperanças de escapar. Põe-se a bufar, a soltar gritos de misericórdia. Os guardas ele os tinha deixado bem para trás, porém a biga cerca-se mais e mais. Na confluência de uma viela, o perseguido tenta um plano desesperado. O espaço é estreito demais para a biga, assim, faz uma rápida manobra e ganha o beco.
talvez possa pôr-se a salvo. Mas Valente também medira a passagem do caminho transversal. Descrevendo um círculo com a habilidade que as disputas do hipódromo ou do circo lhe tinham dado, confiando no governo sobre os animais, em sua visão perfeita, e em seu celebrado arrojo, investe pelo declive. As rédeas palpitam em suas mãos, as rodas do carro quase roçam as paredes laterais. O homem cresce à sua frente e Valente ouve um grito agudo que se desarticula. O fugitivo desaparece sob as patas dos cavalos, sob o carro, sob ele mesmo. Então qualquer coisa desaba fragorosamente dentro dele mesmo. Um clamor terrível levanta-se em seus ouvidos, um arrepio de gelo toma-lhe a espinha. Asco e horror estatelam-lhe os olhos. Com um brusco gesto contém a parelha, salta do pequeno veículo e volta atrás. Espero encontrar o homem como uma massa informe, porém um milagre acaba de se dar. Ele se ergue do solo, arquejante, sujo de lama, atordoado, com os cabelos ralos colados à cabeça, porém vivo, salvo. Valente e o homem se defrontam siderados e despertam, um para um novo terror, o outro para uma nova alegria. Estás bem? Pergunta-lhe o moço tocando-lhe os ombros com as mãos geladas. Sim. Sim. Bem. Contrai-se e recua a estremer-se como a caça encurralada. Vinde então, depressa. Diz-lhe Valente com apressado. Puxa outro pelo braço, arrasta-o. Apesar de sua débil reação. Não é o que pensais. Subi na biga, eu vos tirarei daqui. Estareis a salvo. Vamos. Não podeis correr mais, falta-vos fôlego. Eles vos prenderão. Vou deixá-lo bem longe, junto à porta de latia e quando o homenzinho escapa a correr movimentando espertamente suas pernas finas, ri-se outra vez. E diz a si mesmo. Ora vede. Ora só. Valente, o que fazes de ti? Mas sua alegria é tão autêntica e sua paz tão grande, que não pode guardá-los para si apenas. Onde, porém, ir? Não suporta ninguém, nem nenhum local dos que conhece. Nuns e noutros rir-se-ão dele. Olha pensativo em derredor e, então, lembra-se. Há um ponto de largas perspectivas para todos ele o conhecer. Manobra para sair quando o eunuco passa por ele em disparada, abstrato, sem vê-lo. Valente segue o companheiro. Ao longo da estepe uma curiosa sensação o possui. Pesadas cortinas acabam de cair. Existem outras, mais leves, que precisam ser descidas. Depois, então, talvez ele alcance a perfeita lucidez, a precisão, aquela esperança que Jesus representa. Sim, Jesus. Valente pensa que esteve a rastejar e que está a voar agora. Ei! Eunoico, espera-me. Aquela noite Heráclio lhe propõe que cantem. Ora, de há muito não se faz isso na igreja, por temor de despertar as atenções ou alvoroçar os vizinhos e passantes. Zenobia e eles tinham boas vozes e, ali, na solidão do vale, podiam cantar à vontade. Isso fizeram. Velhos hinos com os quais as primeiras gerações enfrentavam as feras nos circos foram recordados e outros aprendidos. Iam os cantos corais a meio quando escutei o inconfundível som de uma lira. Quem foi que tocou a lira? Perguntei depois à mamãe, querendo adivinhar. Imagina quem? Teu avô. Não é de admirar? Assim, pensei, o prejuízo material havido não é tão grande que não possa ser esquecido. Esse pensamento alegrou-me, como me alegrara no decorrer de todas aquelas horas, pois que Prisco pudera ouvir a prece de Filoctemo, e porque chorara. Outra vez a casa adormeceu envolta no influxo balsamizante. O redil se tranquilizara de todo, estávamos, como disse mamãe, prontos para outra. Devo ter dormido 1 hora se não menos, quando acordei pressentindo que Prisco estaria lá fora. Vesti-me e envolvi-me em minha manta mais escura. Dentro da casa, fatigados, dormiam um pesado sono sobre o qual falavam as respirações ritmadas e tranquilas. Afastei a tranca e deixei que a folha corresse devagarinho. Puxei as minhas costas, mas, ainda fraca, teria caído se Prisco,
transpondo os degraus que nos separavam, não me tivesse amparado. Ajudou-me a descer a escada apertando-me nos braços e foi aquela maior aproximação que tivemos em toda a nossa vida. No patamar respirei fundo e o ar da noite me fortaleceu. Sinto-me bem agora, disse-lhe. E me afastei sem precipitação. Descemos para a margem do rio, para perto da nora, onde o barco se achava. Tudo aconteceu sem temores nem pressa. Nem me pareceu singular essa sensação que sentíamos juntos, embora, de cada vez, nossos encontros fossem inequivocamente furtivos e insólitos. Perturbava-o verificar que no amor podia haver a força da destruição, e sobre isso esteve a falar. Intuí o que queria significar e tentei-lhe explicar o processo da decomposição do amor. Ele, porém, me interrompeu brevemente. Sentes-te infeliz? Basta que imagine como eras antes e como és agora. Tudo se fez pior. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Neguei com veemência. Não tem sido fácil, é verdade, mas não me sinto infeliz. Tu não compreendes, ou ainda não compreendeste, as coisas como eu. Há uma força que nos arrasta, nadamos contra a correnteza, mas é dever nosso alcançar a margem. Pensas que nos atiraram inocentemente nas águas revoltas? Duvido que tenha sido assim. Nós caminhamos para ela, distraidamente. Quando? Onde? Em outras vidas. Onde não sei, por aí, entre outras fronteiras. O ódio de Otávia não é gratuito. Sabe Deus o que lhe fizemos? Sentirmos-nos infelizes é tão fácil. Compreender é difícil. Ele ficou um instante a pensar. Depois perguntou. Não te arrependes então? De nos termos encontrado? Não. Essas dificuldades todas existiam em nós. Nosso encontro fez apenas que aflorassem. Nós as ignorávamos, mas existiam, eram como espinhos ocultos. Ele repetiu várias vezes a palavra espinhos. É difícil. É difícil. Disse baixinho. Não, querido, não é. Eu protestei com carinho. É apenas o momento de aprendermos de vez e dizer sim ou não. De aprendermos a nos ajudar a nós mesmos. Prisco se agitou. Como podemos saber que o bem é mesmo o bem se o mal é mesmo o mal? Não hesitei em responder. Jesus nos ensina, seguramente. A sua respiração esteve um momento suspensa. Tive a impressão de que todo ele gelara. Não respondeu de pronto. Mas não serve para mim. Falou em seguida, afastando-se bruscamente. Soltam-vos as bestas e em si me falais de paz. Havia na voz dele um surdo ressentimento. Eu retruquei quase com violência. Sim, de paz. Querias que eu fosse como Otávia? Seria melhor assim. Prisco se voltou para mim impetuosamente. Oh, não. Não. Então enche-me de pena. Prisco, voltei a dizer, Otávia é infeliz porque não amas. Eu sou feliz porque tu me amas. Isso me basta. Houve um longo silêncio entre nós e percebi que, ao repetir de novo o nome de Jesus, eu pusera tudo a perder. Estávamos em margens diferentes. Ele olhou para mim e, à luz do pálido luar, eu deveria estar magra, abatida e feia, a imagem mesma da desolação. Uma vez mais nossa conversa percorrera o círculo, o mesmo círculo, e se perdera. Quem se confunde, tu ou eu? Prisco perguntou. Nunca me confundo. Tu ficas sem saber o que seria melhor para nós. Onde existe o amor não existe decepção. Essa frase doeu em mim, porém não respondi. Ele prosseguiu. É tão fácil. Viver, morrer, sofrer, ser feliz se possível. É horrível transferir para depois da morte o nosso quinhão. Talvez, o mais horrível seja a perda de nossas esperanças, Prisco. Com a palheta individual cobrimos o que nos cerca, o próprio futuro, com as cores de nossa preferência. Depois o tempo resseca as tintas, gretadas, elas caem. As cores naturais surgem, nós choramos. Ele olhou espantado para mim, porém não me desviei do mesmo tom peremptório e franco. Sim, isso mesmo.
E depois dizeis que nós, os cristãos, somos os visionários. Quero que saibas também que o grupo de que faço parte não pesa sobre mim. O que quer que faça saberão perdoar-me. Sou artífice de mim mesmo e por mim mesma quero que o meu caminho não passe sobre o dos outros. A morte não me importa, pois ela não existe. Nosso que é no mundo, tal como os direitos, como tu os vês, são as instituições que os criam. Essas instituições, entretanto, passam. Hoje assim dispõe, amanhã, como disporão. O problema aqui na Terra é antes de luta, e o risco é lutar por um ruim partido que, mesmo sendo nosso, continua sendo um ruim partido. Ele não disse nada. Eu, porém, me fatigara e minha cabeça pendeu-me sobre o peito. Voltamos dentro daquele silêncio. Nossos pensamentos pairavam distantes, diferentes. Depois ele me desconcertou dizendo sem amargura, mas pensativamente. Em minha terra, nas núpcias, a multidão nos grita. Atalásio. É o grito da alegria. Meus pais ouviram, e meus avós. Atalásio. Vi o jardim das rosas, as ondas escachoando em torno do promontório. Atalásio. Atalásio. Capítulo 15. Os dias se passaram. Depois da primeira semana, em que mamãe falou incessantemente, comentado e recomentando quanto se passara, certa manhã se apresentou muda e concentrada. Compreendi que nada havia sucedido a mais, a não ser que, após uma extrema excitação, seus nervos buscavam se acomodar. E o mutismo dela nos contagiou. Foi como se as palavras se tivessem esgotado para nós e não tivéssemos, uns para com os outros, mais que olhares distraídos e sorrisos pesados de uma infrutífera intenção de consolo. E naquele silêncio pesado o vento outonício batia as portas e janelas que ninguém se lembrava de fechar. Vovô olhava tristemente para nós sem compreender. Eu saía para fora e percebia os outros fitarem, sisudos, os poucos animais que nos restaram. Cirilo levava-os e trazia-os. Eliano descia para a colheita, ao lado de vovô. Eu me assentava nos degraus da casa, magra e enfraquecida, envolta numa espessa manta e ficava a olhar o voo migratório das aves, em fuga para a África, pois que o inverno se aproximava. Em 2 manhãs os gaviões tatalaram suas asas castanhas sobre a casa, depois sumiram, foram, como papai contava, caçar seus lagartos nas quentes areias dos desertos. Levantava-me e ia parar junto ao cesto de corona, um monte de pelo disforme com 2 grandes olhos amorosos e doloridos. Mamãe trazia sua Nartex, a caixa de ungüentos e remédios. De joelhos ajudava nos curativos. As lágrimas escorriam-me silenciosamente pelo rosto. Dizia mamãe. Amanhã Cirilo poderá voltar a ajudar vovô. Eu sairei com o rebanho. Ela recusava. Não, ainda não, é cedo. Debruçava-me na janela e meu olhar via o outono em ação ao longo do rio, onde tinha mais a fazer. Era sempre outono na estepe, menos na primavera quando um leve verdor renascia nas urzes e nos espinheiros. Na segunda noite a partir do nosso encontro à margem do rio, Prisco voltara, embora não o tivesse visto. Pela manhã, ao abrir a janela, encontrei um fresco botão de rosa no peitoril. Na terceira noite despertei alta madrugada e abri a janela. Era ainda a noite fechada. No ponto mais alto da colina, postava-se alguém a cavalo. Não pude ver quem era até que o animal se moveu um tanto e a luz do luar incidiu sobre o peitório de Prisco. Era ele sim, embora não lhe visse o rosto pois que a lua, descrevendo sua trajetória, pusera-se às suas costas, mergulhando a face da casa em sua claridade de prata. A estrela norte apagou-se. Ele foi embora. Impotentes desesperos traziam-no. Este era apenas um detalhe de seus sofrimentos. No dia seguinte houve reunião em nossa casa. Filocteno veio e porque nos encontrássemos à porta assentamo-nos sobre os degraus mais altos à crua luz do crepúsculo, a conversar. Houve em nossos olhos, reciprocamente, o mesmo espanto. Eu estava abatido e cansada, ele também emagrecera, um leve tom de violeta sombreava-lhe as pálpebras. Então, estás bem? Ele perguntara. Sim, muito bem.
Tu és que não me pareces bem. Nada de importância. É a estação. Disse olhando a encosta despida. Aqui ou aqui estou ótimo, prosseguiu sorrindo e apontando com o dedo para a cabeça e o coração. E tu, podes dizer o mesmo? Por algum tempo não disse nada, porém depois suspirei aliviada. Pusemo-nos a conversar naturalmente e, de súbito, senti fome. Contei-lhe isso e nos pusemos a rir. Entrei e fui buscar pão e azeitonas conservadas, que ficamos a comer em fatias, querendo acertar os caroços mais e mais longe. Mamãe arrastou o cesto de corona até ali e pô-la a aquecer-se ao morno sol da tarde. Lembro-me de que, chegando Egdício, Filoctemo e ele puseram-se a conversar sobre o instinto dos homens de Eliano e de como, seguramente, tinham localizado o animal, depois de encurralado. Ao atirar-se de um cabeço sobre um dos homens, este o esperou colhendo na ponta de sua lança. Aquela descrição deu-me um vago nervosismo. Distrai-me da conversa, pensando na esperteza daqueles que desejavam afastar-me de seu caminho. Do ponto de vista da absoluta ausência de escrúpulos, Otávia era uma personalidade verdadeiramente fascinante, imaginativa e requintada. Seu espírito dava voltas mirabolantes. Por infelicidade, nessas voltas estava eu. Levantei-me e, a pretexto de receber os visitantes que chegavam, subi a encosta e fui-me postar em cima, de onde podia ver as estepes que o sol crepuscular banhava até onde meu olhar podia alcançar. Ali estivera Prisco, na noite passada, e o solo ressequido ainda guardava a marca das patas de seu cavalo, as touceiras ressequidas, sinais de haverem sido tosadas, aqui e lá, pelos dentes do animal. Da escada, tranquilamente Filoctemo me olhava. Como seria feliz se pudesse fazer meu, o mundo dele. Mas as nossas linhas de limitação desbordaram. Assim pensava quando vi Jânio que se aproximava. Um desconhecido chegava com ele e Filoctemo foi-lhes ao encontro. Vendo-os na trilha serpenteante, já bastante próximos para que víssemos suas feições, Filoctemo segredou-me. Vê só, mais um dos meus. Poucos minutos depois estavam à nossa frente. Jânio disse-nos. Trouxe hoje um companheiro e, ao que espero, um novo membro para o grupo de Cibício. Gala. Filoctemo, Egdício, este é meu amigo Severiano. Severiano. Severiano não diz uma palavra. Limita-se a contemplar com olhos assombrados o companheiro tão modificado. O que se passara com Jânio naqueles últimos dias? Conhecera-o como uma extravagante criatura que viera a esconder na distante Sebastes o seu pujante drama interior, como um ser que se sentia rodeado de amigos e inimigos e não era capaz de distinguir uns dos outros. Tem Jânio na conta de um artista de talento, porém incapaz de se firmar no conceito do público, que se apagava e fugia, deliberadamente, furtando-se aos contatos indispensáveis a não ser raramente. Severiano nunca vira ninguém tomado de um medo maior e, além disso, mais destituído de ousadia e astúcia, únicas armas com que poderia enganar ou enfrentar os inimigos desconhecidos. Assim, escondia-se. Subitamente Severiano encontra um novo ser. O próprio quadro em que estivera a trabalhar sofrera rápidos retoques. A formosa mocinha de cabelos cor de abrecoque dantes recortava-se contra um rude fundo de rochas escuras, emerge agora de um obscuro e suave crepúsculo, onde não é difícil descobrir-se uma nova esperança, uma nova alegria. Severiano, porém, não se atreve a fazer perguntas. Dantes, Jânio não hesitava em insultar os curiosos. Ele não pode saber o que se dará agora. E, entretanto, o próprio pintor quem lhe fala a respeito. Já não me fazem dano, vês? Dirige-se ao leito e senta-se sobre ele compondo uma pose de relaxamento e descanso. Severiano sente-se pleno de uma sincera satisfação. Aquela modificação torna-o feliz e curioso. Jânio põe-se a falar com a pressa de quem necessita, urgentemente, transmitir a outrem uma fantástica descoberta. Severiano não recusa as revelações. A história de todos os povos está cheia de fatos semelhantes. Por toda a parte identifica criaturas verdadeiramente enlouquecidas no mal,
que fazem do amargar os semelhantes, o seu deleite. E que outra coisa poderão fazer já desgarradas do corpo físico? A discussão surte proveitosa a ambos. Debatida a dois, a melindrosa questão parece deslindar-se. Mas é terrificante. Os abismos do invisível abrem-se ao entendimento dos dois jovens. Jantil tenta reproduzir as instruções recebidas no núcleo cristão e provenientes de homens desprendidos da carne, mas em estado de lucidez e elevação moral. O assunto transporta-os às cenas evangélicas em que Jesus expulsa os espíritos obsessores, restituindo a liberdade a infelizes criaturas sob o jugo de potentes e aniquiladoras mentes. Tomado de reconhecimento, Jantil beija o retrato da jovem pastora que apresenta ao amigo como sua primeira instrutora. Aceito a doutrina de Jesus, Severiano, e desejo viver com ela e por ela. Eu era um escravo em condições mais degradantes do que a dos escravos da terra. As portas da prisão se abriram. Não podes imaginar o que isso significa para mim. Posso imaginar. E, crê, Jantil, eu mesmo talvez não hesite em aceitar a nova fé. Falas sério? Jantil pergunta em júbilos. A dor levou-me, mas se fores por ti mesmo teu mérito redundará maior. O simples ver-te é concludente. Não podes imaginar como estás diferente. Só um poder maravilhoso poderia operar essa modificação. Talvez pareça estranho, mas ouvindo-te a falar de Jesus o assunto parece-me conhecido. Quando, por exemplo, falaste do sermão no monte? Meu jugo é suave. Onde ouvi isto antes? Desejo, Jantil, de todo o coração submeter-me a esse jugo. Lá entre as colinas, eles te contarão outras coisas igualmente belas. Iremos juntos solicitar teu ingresso. Queres? Sim, Severiano quer. E a ideia fervilha de expectativas tão regozijantes que os dois silenciam devorados por seus próprios pensamentos. Vê só o que acabas de dizer, Jantil. Disse Filoctemo com interesse. O grupo de Cibício. Não é que temos um nome. E melhor não haveria, nem tão a calhar. Já estávamos reunidos na sala quando ele contou aos outros o pequeno diálogo travado entre Jantil e nós. E naquela noite mesmo o grupo, com agrado geral, ganhou o nome de Cibício, sob o qual, ainda séculos depois, era denominado e lembrado nos círculos cristãos de toda a Ásia Menor. Não se passaram muitos dias e um outro chegou, o que me fez dizer a Filoctemo, por troça. Eles chovem. Eu estivera a palestrar com Acácio, ao qual aprazia chamar-me pelo nome de sua irmã, Corina. Trouxera de presente bonitas figuras de argila, nas quais representava a pastora com suas cabras e ovelhas, uma das quais tinha atravessada nos ombros, como o fazíamos com os cordeirinhos. Ergui os olhos das gentis figurinhas e vi o desconhecido. Não era muito alto e seu modo de olhar denunciava a vista curta. De pouco em pouco a conversa geral arrefecia e agora ele, falando com fluência e com peculiar veemência, dominava o auditório. Estava bem vestido, suas mãos eram expressivas, finas e bonitas e corriam extraordinariamente em seu auxílio em gestos moderados e expressivos. Às vezes cruzava-as sobre o peito o que lhe dava solenidade, concedendo-as um repouso que parecia preparar a mímica para a frase seguinte. Tudo aquilo não me era de todo desconhecido, porém de imediato não me pude lembrar mesmo porque a exposição em que se absorvia, contagiava-me também. Entretanto, semanas transcorridas, repetindo-se a situação, a memória ajudou-me. Eu vira, talvez um ano antes, no fórum de Sebastes, no decorrer de um funeral. Estando na cidade, Cirilo e eu entráramos justamente porque, na praça, louvava-se o jovem orador. Um préstimo fúnebre se aproximava do fórum. O próprio procurador, com sua guarda, se fazia presente ao lado das famílias mais representativas da cidade. Cirilo e eu nos aproximamos o quanto nos permitia nossos trajes pobres, porém o suficiente para assistirmos à entrada da luz de comitiva no recinto a que chamavam rostra, onde, às vezes, expunham as cabeças dos supliciados. Tratava-se do enterramento de um honorati e, assim, sempre curiosa,
A população acorria pressurosa a empurrar-se entre cochichos, nas pontas dos pés. A lectica funebris foi depositada junto de uma pira e, logo em seguida, um jovem pálido, em roupas negras, destacou-se de entre a comitiva. A cena ficou-me pela força e beleza da oração fúnebre do moço, as brancas mãos a se destacarem das roupagens lutuosas. Entretanto, de chofre, ali em nossa casa, naquele primeiro dia, a cena do funeral não me ocorreu. E assim perguntei a Cássio: "Este, quem é?" "Flávio." Ele me respondeu. Flávio orientava-se reparando nos cabeços das montanhas muito distantes, um dos quais, o mais alto, marcava o norte. Havia anoitecido completamente. Andava, pois, há quanto tempo? 3 horas, desde a manhã bem cedo. Sentia urgência em se alimentar. Distraíra-se com seus pensamentos e só agora, com a aguda sensação de fome e a fuga da claridade diurna, se apercebia de que o tempo passara. Mas continuou a caminhar com firmeza em direção à cordilheira. Flávio alcança o vilarejo entre as trevas da noite, porém há luar. A casa que procura tem uma pequena escada e, perto desta um poço com 3 castanheiros. Luzes amarelas filtram-se pelas fendas estreitas das janelas e portas. Um homem desce a viela sinuosa iluminando-se com a taeda de resina que segura bem alto. Ao se cruzarem, o homem tosse, e saúda humildemente. Flávio sabe como se orientar pelas vielas até a pequena esplanada no sopé da montanha, pois tudo lhe for explicado. De sorte que encontra o poço com os 3 castanheiros e a casa. Sobe a escada e bate à porta. Abrem-na, ele fita um homem moreno de rosto semita. O desconhecido diz-lhe com afabilidade e de maneira desconcertantemente inesperada: "O meu nome é Jeremias, em que posso servi-lo?" Está iluminado pela candeia que segura entre os dedos. Tem qualquer coisa de militar no porte e seu sorriso, seu olhar claro, mostram uma aliciante simpatia a qual Flávio não pode fugir. Diz: "Venho de uma longa viagem, quero falar a Basílio." "É bom que tenhas vindo." Diz o outro. "Que o bom Deus te abençoe." Entra. Ele entra para o interior da casa. No centro de uma espaçosa sala iluminada por 3 ou 4 candeias, Jeremias oferece-lhe um escabelo. Sorri-lhe e desaparece por uma das portas dos fundos. A noite azul e fria das montanhas entra por 2 janelas através das quais é possível ver-se retalhos do vale enluarado. Por elas chega também o perfume de beladonas e ervas aromáticas. Através do silêncio macio da casa, Jeremias volta com muitos apetrechos. Uma bacia de água fresca, toalhas, uma bilha. Depois frutos e pão. Em seguida um prato de sopa quente de perfume convidativo. "Basílio chegará em breve", diz Jeremias sempre a sorrir. E Flávio, desconcertado, percebe que nem ao menos se dera a conhecer. Procura consertar a indelicadeza e roga desculpas, declinando seu nome. Jeremias tem um cândido mover de cabeça. Então, quebra o silêncio que se faz, as vozes de muitas pessoas que cantam. É um coro sentimental, algo triste, porém agradável e dolente. Flávio percebe que as palavras falam de uma divina esperança, de uma esperança que cresce para muito além das dores dos homens. Faz o seu repasto ouvindo aquelas maviosas vozes e, exatamente ao terminar, o ancião entra na sala pela passagem do fundo, por onde Jeremias se movimentava. Assenta-se à sua frente. É um velho de grandes barbas brancas, que irradia serenidade e bondade. "Sou aquele por quem procuras, filho", diz, "em que posso valer-te?" Flávio sente-se reconfortado, aquecido e à vontade. "Tenho ambições de escrever, senhor, e o dom da palavra não me é adverso. A história me apaixona, sobretudo a vida dos grandes homens. Um amigo de meu pai, o melhor amigo de meu pai, um outro pai que tenho, animou-me a procurar-vos. Anos atrás conheceu-vos quando, ao passar por aqui, no decorrer de uma grande tormenta que durou 3 dias, vós o acolhestes. Esse homem assegura-me que sabeis a história do maior de todos os homens que jamais viveu. Porém só isso me disse,
afiançando-me que não vos furtareis em contar-me tudo. A curiosidade trouxe-me. Quem é, Senhor, o homem cuja glória eclipsa de todos os outros? Quem é maior do que os príncipes e reis, guerreiros e heróis? Uma chama extraordinária parece dançar nos olhos velhos de Basílio quando, fixando profundamente o jovem interlocutor, diz-lhe com firmeza: Jesus, ele se chama Jesus. Flávio repete. E o nome ressoa-lhe com doçura e calor nos mais recônditos refolhos da alma. Abre o seu bornal, retira os pergaminhos, os estiletes, os sais de escrita. Basílio repassa a maravilhosa aventura e o moço, circunspectamente, escreve. Lembro-me de que, ao relacioná-lo com a cerimônia do funeral, certos detalhes do que na ocasião nos tinham surpreendido, a Cirilo e a mim tornaram-se compreensíveis. Por exemplo, a simplicidade da cerimônia, a ausência dos músicos, das praeficae, carpideiras profissionais encarregadas das nênias, das imagens dos antepassados e a abstenção do sacrifício de animais em derredor da pira fúnebre. A falta desse cerimonial, que decepcionara a turba à espera de um espetáculo espalhafatoso, nos agradara. São avaros. Poupam-se os gastos. Resmungavam em derredor de nós. Mas, como viemos a saber depois, Flávio cortava suas amarras. Eram aqueles funerais os de seu próprio pai. Livre, conforme ele próprio nos contou de certa feita, seguir o chamado que a religião de Jesus lhe endereçava. Distraí-me naquela noite a ouvi-lo. Flávio dissertava com muita oportunidade e era indiscreto relativamente à sociedade em que vivera e que agora desprezava. Comentando sua aproximação do grupo cristão, dizia com seriedade que compreenderem ter chegado o momento de entrar em brios. Os outros sorriam. Do cristianismo dizem ser uma moléstia que contamina. Mas eu vos digo, irmãos, é a saúde que retorna. Ora, sempre se fugiu às doenças, nunca se viu fugir à saúde. O tom com que disse isso fez com que um coro de gargalhadas que se levantasse em roda. Ele, entretanto, não ria. Olhando para fora, viu um terceiro personagem desconhecido que se apresentava e prosseguiu a representar. Fez com suas bonitas mãos um gesto largo e anunciou: varões, tenho a honra de vos apresentar um ex-pagão. E um ex-escravo, disse o recém-chegado sorrindo, enquanto Flávio completava sua frase. Donato. Donato. Tomou sua pulipiticha e guardou-a decepcionado nos bolsos de sua túnica. Estavam cheias de palavras amargas, palavras que pareciam desagradar a própria cera onde estavam escritas e que se mostrava áspera, indócil e dura. Ali, ele mesmo escrevera ruins acontecimentos, exagerara fatos sem importância, mentira, tudo para causar ao espírito da senhora aflições e desespero. Donato assistira a tudo quanto, anteriormente, se passara. Vira o amo levar de volta à casa dos pais, a esposa inocente, acusando-a de prevaricação. No dia do difarreatio, a cerimônia religiosa com que se extinguiu o casamento, o amo rejubilara-se entre libações que seguiram madrugada fora. Mas na manhã seguinte verificara que sua vitória ficara pela metade. Envolvida a lei, os dois filhos do casal tinham partido para caminhos diferentes. O menino permanecia na custódia do pai, a menina partira para a companhia da mãe, em Amisos. E quando o amor das duas crianças imaginara uma forma de correio que desafogasse a saudade mútua, o senhor, propositadamente mantivera o pequenino drusiletrado, a fim de que o outro redigisse suas mensagens infantis. E essas mensagens, subtraindo as palavras do menino, ele próprio as ditava. Durando isso havia meses, a alma de Donato se enche de aflição. Sente-se responsável e, à noite, rola na cama imaginando as inquietações e lágrimas a dois, que provocava a distância naqueles puros e inocentes corações. A ama, simples e afetuosa, sempre fora bondosa. Quando, menino escravo, ele adoecia, ia pessoalmente vê-lo e tratá-lo. Donato estava disposto a, por sua vez, também falsificar aquelas tábuas, pouco lhe importando os riscos que, não eram muitos, já que ele mesmo as expedia.
Mas não tinha as palavras, as frases de esperança, de alegria e encorajamento que desejaria enviar com a assinatura de Druso. Havia poucos rolos escritos na biblioteca da casa e, na maioria, tratava de prescrições legais. Apesar de seu exterior sereno, o jovem escravo ardia. Em 4 ou 5 dias, ao mais tardar, teria de redigir uma nova mensagem e, daquela vez, não está disposto a ministrar a pessoa em forma de escrita. Já que não pode contar com seus próprios recursos, necessita rogar o conselho de alguém. Mas de quem? Então Donato lembra-se. E os homens do caminho? Conhecer alguns deles. Falavam com júbilos sobre a paz nos corações. Eram herdeiros da mensagem diferente de um pregador judeu, mensagem que os preparava para os maiores sofrimentos e testemunhos. Donato decide-se a procurá-los ainda esta noite. Desculpa-se diante do amo, alegando a necessidade de algumas aulas noturnas em que aprimore seus conhecimentos e parte sem dificuldades. Os anagnostai, escravos ledores, gozam de consideração superior e ele bendiz essa condição. Donato tem contatos seguros e não lhe custa chegar ao local das reuniões discretas, quase em segredo. O número de ouvintes, todavia, o impressiona. Ele apresenta-se respeitoso, de cabeça descoberta. Explica que deseja aprender as palavras boas e supunha poderem os cristãos ministrá-las. Não o tratam com reserva, é convidado a integrar o auditório e a primeira mensagem evangélica desce como chuva amiga e propicia sobre o bom terreno de seu coração. Donato não tem dificuldades, compreende de pronto. Sente-se alimentado espiritualmente. Os conceitos que ouve, mesmo os mais singelos, são flores preciosas de amor e de luz. Voltará amanhã, voltará em todos os dias de sua vida. Perdoai-me, diz humildemente à guisa de explicação, a saída, sou um escravo comum e desgraçadamente não tenho com que retribuir a Jesus o que me oferta e me ofertará, pois amanhã estarei de volta. Ele não espera que retribuas, filho, dizem-lhe. Surgem, entretanto, 2 deveres novos para ti. E quais são? Que não retenhas só para ti o que tenhas e que te modifiques à luz de tua fé. Nesta noite ainda, Donato inicia a redação em sua pulpiticha. Na última delas escreverá o nome do pequeno Druso. Usa o estilete lesto e meditativo. Eu tenho as palavras. Eu tenho as palavras. Parece dizer, jubilosamente o seu coração. Donato viera ter as mãos do pai de Flávio em pagamento de débitos. Integrando herança recente, vira-se libertado, feito assalariado e pessoa de confiança junto daquele que já considerava o seu melhor amigo. Regressava de uma longa viagem que se estendera até Roma, ao percurso de muitas cidades, aqui e ali participando a parentes e amigos o desenlace de seu último senhor. Eu apreciava ver as caras novas que chegavam e ouvir-lhes as pequenas histórias que traziam. Era curioso ficar apenas assistindo àqueles encontros. Como espectador eu compreendia melhor as relações que se estabeleciam e os caracteres que se expunham. Sobretudo era singular que, embora vindos de condições tão diversas, mediassem idade e concordassem em apreciações. Muitos deles traziam sarcófagos mortuários em si mesmos, e neles jaziam os despojos dos prejuízos, das tradições, de costumes conservados a preço de sangue. Flávio, por exemplo, teria sido como Prisco. Teria compartilhado as mesmas ideias, o mesmo orgulho, lera os mesmos livros. Tito Livio, Ovídio, Floridiano Cássio. Como Prisco, antes de sua instrução, alimentara-se, pela instrução doméstica, nas fontes aparentemente inesgotáveis da tradição sobre a eternidade e a virtude de Roma. No entanto, Flávio estava ali. E não era cedo demais para que eu pudesse verificar que, como Heráclio ou Nícalo, de todos se libertara. Eu gostei dos recém-vindos. Flávio pareceria fato quem não o conhecesse melhor. Severiano transpirava generosidade. Em Donato eu encontrava serenidade obtida talvez sobre os fundamentos da dor. Sua imaginação ardente ia ser, com certeza, as asas de seu voo. Lembro-me particularmente dele naquela tarde,
junto de Filoquitemo, de quem parecia merecer particular atenção, sobretudo pela narrativa que fazia de seus sucessos, em Roma, e que julguei terríficos. Ali, os templos pagãos, sob a sanção imperial de Constantino, estavam sendo aproveitados pelas igrejas cristãs. A preocupação com o proselitismo e a vinculação ainda muito fresca de seus dirigentes aos cultos do paganismo, davam lugar a graves medidas. Essa utilização se fazia em ruim sentido. Assim, as aras, os altares maiores e menores, dantes ocupados pelos deuses olímpicos, eram empregados para celebrações. Procurando se expandir sua utilização, caíam, forçosamente, na cópia de cerimoniais os mais absurdos, ritualizando a religião de Jesus. Não se fazem nesses altares os antigos sacrifícios, as oblatas de animais vivos ou as oferendas em gêneros, porém modifica-se a singela comemoração da ceia do Senhor numa outra com caráter de sacrifício, empregando-se o pão e o vinho. Mas os velhos cristãos, os anciãos, aceitam isso. As gerações passam. De pouco em pouco, aqui e ali, copiam um mau exemplo. O dia da igreja de Sebastes chegará. Mas a rios, alguém lembrou, indo contra a confusão que se arma em torno de Jesus, não combaterá as novas inovações igualmente exóticas. Eles o afastarão. Sim, eles o afastarão. Ouvi a voz de Cirilo dizer. Não porque a rios represente um perigo total, mas, pelo menos, porque representa um obstáculo à mitificação de Jesus. Ora, para um erro, sai-se de outro erro. Lembro-me dos olhares espantados de Jântil, eunóico e valente. Mas, eunóico argumentou, se Jesus pregava nos campos, sobre as barcas, sem a necessidade de locais especiais, por que esse interesse pelos locais do paganismo? O belo, o grandioso atrai os homens, é natural isso. Para o cristão, entretanto, esse seria um problema de vigilância. Simpatia e antipatia são forças novas dentro do cristianismo. A igreja se dividirá um dia. Pensei na hipótese de regressar a Sebastes dali a 200 anos. Então, possivelmente, eu não mais reconheceria a casa da Boaba, a casa do caminho, aberta aos necessitados de toda sorte. Constrangeu-me aquela ideia. Era um absurdo dar-se atenção àquelas modificações tão mesquinhamente materiais. Subitamente a lembrança das vestes faustosas levadas ao bataneiro e dos lituus entalhados voltaram-me à memória. E estremeci. Primeiro chegara o paladino audaz, intimorato. Portador da verdade, seria o mais orgulhoso dos seres. Fez-se, entretanto, humilde e pequenino, concitando a todos para que o seguissem assim. Fez-se o caminho e ao longo desse caminho, seus seguidores construíram suas casas. Ele era a fonte e queriam transformá-lo em mar, mesmo que o doce manancial se apagasse na salinidade das grandes águas. O que se passava com o homem? Eu perguntava a mim mesma. Material, nega-se a espiritualização. Mas, teria ele o direito de materializar o veículo dessa espiritualização? Impregnei-me de uma vaga sensação de mal-estar. Eu detestava tudo aquilo. Havia um destino irresistível pesando sobre nós, porém ele me aborrecia e eu me recusava. Lá fora o sol declinava e a sua luz dourada como que se desfazia numa fina névoa, esbatendo a rude paisagem outonícia e o tom cor de bronze da vegetação. Eu era paciente, porém nem sempre. Às vezes a impaciência se derramava sobre mim. Era difícil esperar, sobretudo entre incertezas. A prece com que se iniciou o culto me apaziguou. Tudo posso naquele que me fortalece, dizia Paulo aos Filipenses. Olhei para fora procurando reunir minhas ideias que sobre o assunto tão providencial, como se amigos invisíveis quisessem falar ao meu atribulado coração. Eu estava no ângulo entre a mesa e a janela, de onde podia ver a planície do altiplano, montando em direção às montanhas do Taurus. Tive então a exata impressão de ver alguém que se ocultava entre as pedras, num ponto elevado de onde a casa e seus derredores podiam ser facilmente vigiados. Não era Prisco, que nunca se ocultaria assim, nem tampouco pastores ou viajantes.
No momento seguinte pude ver melhor. Era alguém a cavalo, pois o corpo do animal se descobriu. A pessoa visivelmente olhava para onde eu estava, embora não me pudesse ver. Daquela distância eu tinha a desagradável sensação de estar olhando-a nos olhos, diretamente, e aquele olhar como que me enchia de desconforto e de medo. A brisa da tarde soprando desprendeu um manto leve e largo verde esmeralda, que se abriu como as asas de um pássaro exótico. Vi também que, ao sol, cintilavam pedrarias. Era, pois, uma mulher. A sensação de paz que há tão pouco experimentara como que se desfez. E veio a sensação de perigo. Olhei para meus companheiros, serenos e recolhidos, absortos no comentário evangélico. Lembrei-me do rebanho destruído, de Corona no seu leito. Tudo posso naquele que me fortalece, dissera o texto. Quem quer que estivesse lá fora, e eu sabia muito bem quem era. Eu devia afastá-la antes que meus amigos saíssem, que o grande e suspeito número de pessoas não fosse notado, se o não for ainda. Antes tinham sido os animais do rebanho, agora seres humanos estavam em jogo. Esperei que a reunião se aproximasse do fim, ergui-me discretamente como se me fosse dirigir aos fundos, atravessei os cômodos interiores, saí para fora e contornei a casa. Eu precisava ser vista e, assim, afastei-me da sombra e me mostrei à plena claridade. Junto ao aprisco tínhamos bilhas sempre renovadas e cheias, que nos serviam para as abluções e para o fornecimento aos animais. Esvaziei uma delas, segurei-a contra o quadril e simulei ir à fonte. Eu me retardaria ali, certa de que, daquele local, a casa não seria vista. Eu precisava ter sorte para que tudo corresse como esperava. Orei fervorosamente enquanto avançava pela trilha, dobrava o cabeço e seguia sempre em direção à nascente. Estava nervosa e excitada. A solidão aumentava o meu terror. Entretanto, eu não tinha mais a fazer. Eu fora vista. Agora o cavalo trotava em minha direção. Olhei para trás e consolei-me verificando que, pelo menos tinha uma única pessoa contra mim. A amazona estava só. Seu manto se agitava no ar da tarde e o seu esplêndido tom de verde parecia cintilar contra o fundo fulvo da estepe outonissa. Enfim, eu sabia do que se tratava. Era comigo. E o momento, o local, eram próprios, graças a Deus, para aquele encontro. Eu me movia em diagonal e a visitante compreendeu, pois que avançava contra o horizonte, buscando o ponto em que nossas trajetórias iam se cruzar. Eu ia andando e pensava numa história ouvida muitas vezes em pequena, na qual os pequenos animais, sob o encanto dos olhos das serpes, avançam resignadamente para elas. Assim ria eu, sozinha, pela trilha deserta, propositadamente a entregar-me, sem ter ninguém por mim a não ser eu mesma e a pequena frase escrita na mente. Tudo posso naquele que me fortalece. Junto à nascente, a amazona aguardava-me inclinada à sobrancelha e medindo meus passos que eram iguais e firmes. À medida em que me aproximava, via-lhe os leves movimentos das sedas que esvoaçavam na brisa da tarde. Mas uma vez ia me defrontar, face a face, com Otávia e não tinha a menor ideia do que lhe diria nem do motivo daquele encontro, para mim dolorosamente desagradável. Passou-me pela cabeça que viera informar-se, certificar-se se eu morrera ou então, saber se eu sofrera, fisicamente, estragos mais sérios. De fato, naquele instante, importava-me menos por mim do que pelos outros e disso ia tirar a minha força. Agora eu a olhava de perto e verificava que, como pessoa, ela não conseguia atemorizar-me, não conseguia nem mesmo promover qualquer sentimento especial em mim. Pela segunda vez via-me exatamente como eu era, em meus trajes humildes, desataviada, os cabelos presos num coque de tranças, ao alto da cabeça. Naturalmente me julgaria feia, pois que os últimos sofrimentos me tinham tornado mais magra e marcado com mais intensidade os traços de meu rosto. Isso, quem sabe, se tornaria, para ela, um motivo de satisfação. Parei junto à fonte, coloquei a bilha no respaldo de pedra que continha água e me imobilizei quase contendo a respiração. Ela me olhava fixamente, examinando-me como se fosse uma peça por cuja avaliação correta dependessem os seus lances no leilão. Disse-me:
Ninguém te viu sair. Estive a me certificar. Sair sem ser vista. Certificar-se. Otávia inclinou a cabeça num gesto que era muito seu. Estava deslumbrante no seu peplo de leve tecido esmeraldino, os cabelos arrepanhados num retículo de fios de ouro, com contas de jade entremeadas. Ela sorriu. Bem, disse agitando seu pequeno chicote de prata, aqui estamos. Fez um movimento de enfado, de quem estava a perder seu tempo. Renteamo-nos e eu sentia o seu penetrante perfume. Honestamente eu poderia dizer que nunca vira uma mulher tão bela quanto aquela. Devia ser alta, de pé. Todos os seus gestos, mesmo os mais insignificantes, como de trocar as rédeas de uma para outra mão ou de agitar a cabeça quando o manto a importunava, tinham uma afetação voluptuosa de estudados encantos e que, aos olhos dos homens, devia fazê-la irresistível. E Otávia tinha, com certeza, consciência disso. Sentia-me, junto dela, como um vagalume junto de uma estrela. Entretanto, não era assim que ela me via, e sim como uma ladra a dona incontestável de todas as coisas, por direitos que naturalmente se conferia. Então, sempre tiveste por bem acabar com o meu gato preto? Não lhe respondi embaraçada pelo tom desabrido com que revelava aquilo que, até aquele momento, era apenas uma suspeita minha. Mas qualquer coisa em meu rosto deve ter-lhe irritado, pois que seus olhos se fizeram percussientes e ardentes. Sua boca macia e rosada perdeu o sorriso distraído e, inesperadamente, senti um horrível temor de que um ataque semelhante ao outro a empolgasse, atirando-a por terra. Nesse caso, o que poderia eu fazer? Entretanto, meu temor era infundado. Sua respiração apenas se fez arfante e seu rosto se aproximou ainda mais de mim. E de tal ponto que ele via os artifícios da pintura e que, em certo momento, pus-me a imaginar aquela face, aquele colo, invadidos pela gordura, o seu pescoço se desmanchando em dobras sobre os colares de ouro e de pedrarias. E tive um pesado dó de Otávia. Ela, evidentemente, continuava a pensar no animal que mandara soltar-me em cima, pois que me perguntou com ironia. É superstição tua, o gato preto. Aposto que nunca tinhas visto um outro daquele porte, nem com tal apetite. Um azar em ponto grande. Achei que devia responder-lhe, não apenas porque era preciso encerrar aquele encontro absurdo como também para não parecer tola e insignificante por detrás do meu mutismo. Não, disse. Claro que não. Parece-me, entretanto, que estais a perder os vossos gatos e o vosso tempo inutilmente, senhora. Não está, nem nunca esteve em meus propósitos imiscuir-me no que quer que seja que vos diga a respeito. Tudo isto é um equívoco e um equívoco lamentável. Eu, porém, me intrometo. E esta é a primeira vez em que intrometo diretamente e as coisas não me saem como desejaria. Imagina, pois, o que reservei aos responsáveis por esse fracasso. Pôs-se, então, a narrar-me com detalhes os suplícios que impuseram aos infelizes escravos carregadores e seus portadores. Era irreal, como um pesadelo, ver aquela boca bem feita, de linhas quase cândidas, a narrar aqueles destemperos. Eu estremeci e tentei voltar ao assunto que me interessava. Da primeira vez em que me vistes, senhora, já podias ter ajuizado. Não vedes então a distância que nos separa? Como os pobres escravos, sou de todo inofensiva a vós e já devias disso ter consciência. Parece-me, pois, inútil que estejamos a parlamentar, o que, com todo o respeito que me mereceis, não fica bem para vós nem para mim. Otávia deixou escapar suas temíveis risadinhas. Ora, os pobres escravos não têm nenhuma importância. Se não morressem ontem, morreriam amanhã. Mas tu deverias ter morrido anteontem. Morrer não tem também nenhuma importância, senhora. Afinal ninguém morre, vossa própria religião vos assegura isso. Os olhos dela se incendiaram. Os miseráveis devem morrer. Devo acreditar que não o quereis? Não entendi bem e, por isso retruquei. Nada existe entre mim e Prisco. Ela começou a rir raivosamente fazendo-me outra vez recear o ataque.
Assim continuei veementemente. Mesmo em superfície vê-se que isso é uma loucura. Espanta-me que não compreendais. E acaso não o tens visto? O tom desta pergunta surpreendeu-me. Era como se soubesse que ele tinha vindo. Custei a responder. Sim, tenho, disse por fim, com cansaço. Quis explicar em que condições, mas, não sei porquê, não consegui. E seria também um esforço vão. Arrependi-me de ter lhe dado resposta. Eu fora inábil, desastrada. Se ela me apalpava, eu caíra redondamente na armadilha. Assim, redarguiu. E queres que te acredite? Riu-se, um riso insultante, que me fez afoguear as faces. Depois meditou um instante antes de voltar a falar. Tu te contradizes. E por que julgas que ele se arreceie por ti? Por quê? Não mais, talvez, do que o interesse de um ser humano para com outro. Para muitas pessoas, há lógica nos sentimentos. Além disso, o fato de vós me ameaçardes por sua causa pode fazê-lo responsável por mim. Dar-me a importância que me dais, serve apenas contrariamente aos vossos propósitos. Prisco é sensível. As pessoas como ele reagem assim. Vós o conheceis melhor do que eu, deveis saber. Ela me enregelou com o olhar. Seu ódio atingiu meu peito como um golpe material. Vi que se punha de novo a rir. Eu não disse nada, porém ela continuou a rir e a manter em mim o gelo de seu olhar. Agora havia algo de novo nela, algo de rápido e furtivo que me pôs em guarda. O que me disse a seguir revelava claramente o seu caráter, o caráter de seu povo. É muito divertido, disse. Mas, entre receber e tomar, eu sempre prefiro a força. É um esporte. Nós romanos, somos, aliás, o único povo que pode se dar a este esporte de reis. E sabes o que me ocorre agora? Que seria divertido levar-te ao palácio e apresentar-te aos nossos conhecidos, numa festa especial. Gostarias de ir? Meu constrangimento aumentava. Não respondi. O diálogo com Otávia, quando não era irônico, era forçado e estúpido. Ela insistiu. Gostarias? Compreendi quase num sobressalto o perigo em que se constituía aquela insistência. Não era difícil perceber o imprevisível em Otávia e eu não podia imaginar o que sucederia se lhe firmasse na mente aquela ideia de exibir-me numa festa do palácio. De uma coisa eu não tinha dúvidas. De que ela conseguiria meios de realizar seu intento. Era quase uma humilhação responder-lhe, mas eu devia. Não, eu não gostaria. E não deveis esquecer de que vos é adverso envolver-me em acontecimentos que façam Prisco supor-se devedor de uma reabilitação. Ela soltou as rédeas do cavalo e deu uma pequena volta lenta entre os tufos de espinheiros. Eu a seguia com os olhos vagarosamente, e pensava. Não já terão partido de nossa casa? Contra nós o céu, devorado em chamas rubras, já se velava nas sombras da noite. De súbito, a estrela da tarde se acendeu sobre nossas cabeças. Ocorreu-me que, mesmo no caso de nossos amigos se retardarem na casa, o que costumava acontecer, se eu conseguisse que Otávia rumasse diretamente para a cidade, eles estariam a coberto. Aliás, a fonte se encontrava a meio caminho entre a estrada do porto e a casa, de sorte que não haveria necessidade de Otávia retornar, a menos que um capricho ou um acontecimento qualquer, inesperado, a levasse. Assim, eu suspirei aliviada. Essa parte, pelo menos, pudera levar a bom termo. Gostas de te envolveres com pessoas importantes, não é? E em seguida a essa pergunta inoportuna, veio o pior. Com rude franqueza propôs-me que me recolhesse aos Floros, pequena encosta no bairro do Circo, de má fama, onde infelizes raparigas eram acolhidas em casas de luxo, para os ruidosos divertimentos dos filhos família de Sebastes. Eu respondi com paciência e serenidade. Senhora, nada mais peço do que dar conta daquilo por que me responsabilizo. Procurou então me interessar pelas tascas da cidade que frequentava, ao que dizia, para se desenfadar. Ora, fez Otávia, que ideia tola. Prisco não me acompanha nessas aventuras, logo não te poderia encontrar.
Não sei o que se passou por sua cabeça, pois, quase sem transição mudou de tom. Bem. Ótimo. Foi o que disse. Retirou do pescoço um de seus deslumbrantes colares, feitos de magníficas pedras verdes, e pô-lo a cintilar diante de meus olhos. Eu aceitava aquilo tudo com fatigada indiferença. Que tal acha? Magnífico. Gostarias que fosse teu? Não respondi, virei a cabeça e fechei os olhos. Sabes, eu poderia oferecer-te um pequeno tesouro se te decidisses a partir. Para o norte, por exemplo, para uma das cidades do ponto. Mas não farei isso. Será divertido ter-te aqui. Ela riu-se e sacudiu a cabeça. Eu estava farta, aborrecida com aquela prosa tola, exausta pela tensão, a ponto de chorar. Ora, bem, não vamos continuar a marola. Seria muito mal feito desencaminhar-te, mas muito divertido também. Bem, vou-me embora. Foi cômico encontrar-te. Queria ver o que te deixara o meu gato. Ele falhou. Teve o que merecia. Sofreu antes de morrer. Deveriam tê-lo espetado lentamente. Esta seria a minha ordem. Em seguida ela disse exatamente o que eu não desejava ouvir. Deixa em segredo nosso encontro. Se preciso, te desculpes. Não contes que estiveste comigo. Nem mesmo aqueles que te foram ver, os que estão em tua casa. Não. Sussurrei tomada de um súbito terror. Estão sempre contigo, não é? Não gostas de ficar sozinha. Vem por meu irmão Cirilo. São amigos dele, divertem-se juntos. Discutem pensamentos. Verdade? Que extraordinário. Vem a essa casa miserável discutir pensamentos. É contra a natureza que tantos homens jovens percam seu tempo a discutir pensamentos. Bigas e cavalos ajaezados. A gente de categoria entre os seus visitantes, isto é, entre os visitantes de teu irmão. Eu não disse nada. Ela prosseguiu. Quem sabe eu me divertiria numa reunião em que se discutissem pensamentos. Ademais é possível que encontrasse conhecidos meus em tua casa. Tenho amigos, afinal, nos mesmos círculos. Prisco, por exemplo. Riu-se e envolveu o rosto em seus véus, antes de partir. E disse a guisa de despedida. Entrego-te à proteção de Gorgona. E que Medusa faça tua sua face. Desapareceu no pequeno vale, no caminho da estrada. Senti-me fraca e desorientada. Minhas veias pulsavam, minha fronte latejava. A última parte de nossa conversação me parecera terrificante. O perigo se generalizava. Transcendera de mim para minha família, agora poderia atingir o grupo de nossos amigos. Enchi a bile e voltei. Respirei fundo antes de entrar, totalmente ignorante do tempo que gastara. Sentia-me vulnerável como um galho seco. Era estranho que ela me pedisse o silêncio, equívoco e ameaçador. Era como se preparasse, com acordo implícito meu, nova tentativa, com impunidade. Já não tinha dúvidas de que Otávia era insana. Entretanto, ocorreu-me como uma forma de desesperada esperança que talvez inesperadamente, ela pudesse se esquecer de mim. Era uma dessas ideias fantasiosas que nossa imaginação procura avidamente entre as aflições e que, por um momento, podem nos encher de uma calma maravilhosa, embora curta. Entrei e assentei-me em meu lugar primitivo. Filoctemo, que estava a falar, se voltou para mim. Nossos olhares se encontraram e foi como se eu me visse, pálida e espantada, refletida nos seus olhos. Entretanto ele não se alterou. Meu olhar fugiu pela sala vazia. A corrente de Filoctemo. Ela se estendia, dava voltas pela sala que, embora grande já quase não comportava os contingentes que chegavam, ele hoje, 2, amanhã. Filoctemo era a força que os reunia. Eu, se Deus não tivesse pena de mim, seria a força que os separaria. Via-lhes as faces expectantes. O caudal crescia. Quantos eram antes? Quantos eram agora? Eliano, o mongol. Heraclio, o loiro filho de um pai nascido às margens do Danuvius. Como me pareceram belo, naquele instante.
Seus rostos eram tranquilos e uma apaixonada obstinação luzia em seus olhos, ao ouvir a mensagem daquele outro jovem, o de Tarso. Eu a caminho de Sebastes, entre seus véus cor de esmeralda, galopava Otávia. Os dedos que comandavam as rédeas do cavalo, comandavam também nossos destinos. Fechei os olhos e ouvi a voz de Filoctemo repetir: tudo posso naquele que me fortalece. Capítulo 16. O sol entrou no signo de Escorpião. Desde o equinócio do outono preparavam-se as visitas aos cárceres. Em nossa casa, os cômodos inferiores enchiam-se de materiais. As reuniões demoravam-se até mais tarde e já de muito eu não podia falar a sós com Filoctemo. Tinha desejo de contar-lhe tudo, porém, depois, hesitava. Olhava em torno da casa e a paisagem me parecia pacífica e deserta. Eu voltara ao pastoreio, não me arriscando, porém, ia ir muito longe, embora nada de novo voltasse a acontecer. Eu tinha duas direções a tomar. O plano de contar-lhe o que permanecia oculto a todos persistia. Entretanto, era possível que como Prisco não voltara, não houvesse motivos para preocupar os outros. Era verdade que de outras vezes eu fizera o mesmo raciocínio, entretanto ele regressava e outra vez eu era atingida. Voltara a Roma. Não voltara. Este era outro assunto ocioso, que me trazia sobressaltos inúteis e ao qual fugia. De que adiantava saber? Às vezes, sem que ele percebesse, eu ficava por muito tempo a observar Filoctemo. E não sei por que vinha-me a ideia de que ele sabia e silenciava também. O fato é que uma teia de preocupação também lhe velara o olhar tranquilo. Sua beleza se tornara espiritualizada e difusa. O sofrimento, como uma nuvem sutil, enevoava-lhe o rosto pálido e pensativo. Eu sabia, pois o mesmo se passava em mim. Então eu sentia qualquer coisa de frio e aguda por dentro. Um remorso antecipado pesava em minha consciência. Como sucederá ao rebanho? Era intolerável, por exemplo, imaginar que os elevados planos que os absorviam pudessem sofrer dispersão por acontecimentos ligados a mim. Depois que todos partiam eu me deitava e analisava os episódios que se tinham desenrolado ante os meus olhos quase infantis, amadurecendo minha força. Era uma onda malsinada levando-me em seu bojo. Meu encontro com Prisco fora absolutamente fortuito, pelos menos no sentido que habitualmente dá-se a essa palavra. E depois disso, eu não fizera um único movimento para nossa aproximação, pelo contrário, estivera, durante o tempo todo aceitando a separação, o adeus definitivo. Entretanto, prendíamos-nos inapelavelmente. E éramos como aqueles ventos mansos da estepe que, subitamente, se encontram e geram o torvelinho que convulsiona o ar e arrebata em seu bojo quanto se lhes secam. Esses pensamentos levavam-me através das horas que vagamente contávamos pela posição do sol ao surgir e o apagar-se das estrelas. Numa dessas noites acordei e abri a janela. Vê-lo lá fora, de novo, ao relento, não me surpreendeu. Conheci-o pela cintilação do Balteus, uma figura solitária e azulada de vigília sobre o Comoro. Que pensamentos iam-lhe por dentro? E que temores! Não tornei a dormir. De madrugada a névoa, silenciosamente subindo do rio envolvera a casa e se erguera do vale para o respaldo da colina. Ainda assim ouvia, entre os brancos vapores e meu coração doía contendo o desejo de correr para ele e aquecê-lo em meus braços. Quando o carmesim do crepúsculo matutino coloriu o seu ele se ergueu num movimento lento e entorpecido, montou e foi-se. Bem cedo, nesse mesmo dia, um mensageiro da igreja trazia-nos a notícia de que Adastro quedara enfermo. João mandara o recado. Por um acaso, coisa que raramente sucedia, mamãe não se levantara boa. A nuca doía-lhe sua experiência entulha uma sangria, coisa de que vovô se encarregou. Combinamos então que Eliano me substituiria conduzindo o rebanho às pastagens. Eu desceria à igreja em visita ao querido amigo. Vesti-me e cobri a cabeça de modo a que, com facilidade, pudesse esconder o rosto, e cheguei ao subúrbio do Estuque com facilidade. Entrei na igreja. As janelas ainda se encontravam fechadas àquela hora matinal e eu respirei algo de reconfortador no salão penumbroso e fresco.
Assentei-me num banco para descansar e, com um doce sentimento na alma, evoquei a figura de Abbe e de Barnabé, aos quais roguei o auxílio providencial para minhas dificuldades. Vindo dos fundos eu ouvia os ruídos do trabalho intenso. Não se interromper o auxílio aos doentes e sofredores. Fiquei a respirar no ambiente impregnado de paz que imitava de perto as casas do caminho onde diligenciavam os primeiros companheiros do mestre. Levantei-me, fui a um dos extremos e descerrei a janela do pátio. A luz do sol iluminou os bancos toscos, as despretensiosas paredes sem ornatos. Sim, pensei, daqui, de lugares como este, vai se irradiar a luz para o mundo. Se as casas de pregação não configurarem o ensino de Jesus em sua total simplicidade, se não se absterem das preocupações exteriores, como as almas à feição de mansões espirituais, poderão se libertar das preocupações de aparências. Mas a luz do dia, pondo desenhos de luz e sombra no piso rústico, fez qualquer coisa, coisa nova e polida, brilhar a um canto. Aproximei-me. Estava montado a uma boa altura do solo como um palanque, ou como o lugar mais destacado dos teatros ao qual chamávamos púlpitum. E tudo fazia crer que seria empregado com a finalidade da palavra oral. Aquela construção chocou-me. Nas assembleias, até então, o comentário interpretativo era franqueado a todos, sem locais especiais. O receio de romper-se com as prescrições da humildade e com o mandamento dos últimos lugares, mantinha um caráter inaugurado pelos próprios apóstolos. Sentia-me como uma hóspede não convidada que, por engano, fora dar onde não tencionava entrar. Aquela peça dissonante, só ela, fazia com que todo o ambiente me parecesse estranho. Minhas pernas tremeram, senti-me desfalecer. O local que amava desde a infância dava-me agora a sensação de perda avassaladora. Olhei em torno atordoada. Minha vida fora plena e tranquila. A semente da impacificação, porém, estava lançada no ar. Estava inteiriçada no banco, fria e hirta. Aquela pálida estátua era eu. Seria para sempre assim? Sem idade. Para onde fugir a minha mocidade? Amparei-me na mesa rústica onde se partilhava o pão à lembrança da última ceia do Senhor. Então passou-me pela cabeça que a doutrina de Jesus ia ser modificada, mas que, se um número suficiente de espíritos já se tivesse impregnado dela, não importando o tempo, esse grupo reagiria, retornaria, proclamaria com o preço de suas vidas o caminho verdadeiro.